Vamos começar falando de temperatura, gente. Qual é a temperatura ideal do nosso corpo? Então, a gente espera que uma pessoa ela esteja dentro da sua normalidade, dentro da fisiologia, se ela tiver uma temperatura acima de 35,5, acima de 35,5, até 37,5. Tolerável. Então, eu ainda não estou fazendo febre. Algumas literaturas falam de 37,3, 4, 5, mas até 37,5 nós sabemos que o corpo ainda está numa temperatura tolerável, uma temperatura fisiológica. Então, eu sei que quando acusa 37, eu não estou com febre. A minha temperatura está normal, tá? Bom, e aí aonde é que o meu corpo regula essa temperatura? Da onde que vem esse centro regulador da temperatura? Aqui, ó, no cérebro. Fica numa partezinha do cérebro chamada de hipotálamo, faz parte do nosso sistema nervoso central. O hipotálamo tem outras funções, mas a principal função dele é a regulação da temperatura corporal. Então, é esse hipotálamo que decide, que vai regular a nossa temperatura do corpo inteirinho entre 36 até 37,5, certo? Bom, e aí, então, eu sei que como o hipotálamo se localiza no sistema nervoso central, que fica dentro do nosso crânio, fica na nossa cabeça. Eu sei que a minha cabeça é o principal lugar onde eu posso verificar a temperatura. Lembra quando você era pequenininho que a sua mãe ia ver se você estava com febre e ela beijava a sua testa? Pois então, a gente consegue ver, a gente consegue sentir a mudança de temperatura pela fronte, pela testa, pela cabeça. Não somente por aí, por outras partes do corpo também. Mas esse é o principal lugar onde a gente consegue sentir variações extremas de temperatura, tanto para frio quanto para calor. Por isso, o lugar onde a gente verifica a temperatura corporal com os termômetros infravermelhos são na testa, pois é o lugar onde tem maior facilidade de se observar variações de temperatura. Eu posso, se o hipotálamo ele regula a temperatura do corpo, então eu não posso verificar a temperatura no pulso, no pescoço, nas axilas? Não é que eu não possa, gente, mas o termômetro ele foi projetado para ser utilizado na testa. E as outras partes do corpo contêm muitas glândulas sudoríparas. O que é isso? As glândulas sudoríparas, elas são responsáveis por produzir suor, produzir um líquido que vai manter a nossa pele resfriada. Portanto, se eu tiver com uma temperatura corporal muito alta, minhas glândulas vão ser ativadas e elas vão produzir mais muco, vão produzir mais líquido para refrescar a minha superfície corporal. E aí eu vou ficar com a pele geladinha. E aí, quando eu for verificar a temperatura, ela vai se dar mais baixa do que ela realmente se apresenta, certo? Então, o pulso, as axilas, o pescoço, qualquer outra parte do corpo, com esse termômetro, não vai ser uma temperatura fidedigna, visto que eu tenho glândulas sudoríparas em outras partes do corpo, muito mais do que na testa, e aí o meu corpo vai se apresentar resfriado. Você já notou que quando você vai lá no mercado e eles verificam a sua temperatura, aparece lá 32, 34. Gente, a nossa temperatura corporal ideal é acima de 35,5. Se eu estivesse apresentando 32 graus, quer dizer que eu já estaria congelada, na hipotermia, provavelmente já estaria morta. Então, essa temperatura não é real. A temperatura real a gente vai ver na testa. Mesmo assim, ela pode sofrer variações dependendo do ambiente. Então, se eu estou caminhando e tem um vento muito frio, a minha temperatura superficial vai estar mais gelada. Se eu estiver usando um capacete e andando no sol de moto, a minha temperatura corporal vai estar alterada. Então, é sempre
se necessário, se possível, é sempre bom que a pessoa aguarde uns minutos quando ela passar de um ambiente para o outro, para que se verifique a temperatura real, porque o termômetro ele verifica a temperatura superficial, certo? Mas e aí? Tá bom, eu tenho que ver na testa, porque eu não posso ver em outros lugares, porque a temperatura vai se dar errada. Mas e agora? Se o termômetro é com laser, vai fazer mal? Então, quanto ao laser, será que ele vai fazer mal? Eu vou falar assim, bem resumidamente, bem didaticamente, para a gente poder entender. Nós temos uma preocupação muito grande com radiação, certo? Nós temos medo de câncer, certo? Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que a luz, e vamos falar da nossa principal radiação de luz, o Sol, a luz solar não nos causa câncer. A luz que nós vemos, as luzes que são visíveis, elas não nos causam câncer. Que luz que vai me causar câncer? Os raios ultravioleta, tá? E cada luz, a ultravioleta, a luz amarela, a luz verde, a luz azul, a luz roxa, a luz vermelha, a luz infravermelha, cada luz, ela tem um comprimento de onda. Quanto mais baixo esse comprimento, mais nocivo. Quanto mais alto, mais terapêutico. Nós temos LED azul sendo utilizado em estética, para tirar manchas. Nós temos luz vermelha, laser vermelho, sendo utilizado em cicatrização de tecidos. Nós temos a luz infravermelha, utilizado para cicatrização de tecidos, analgesia e anti-inflamatório. Então, o comprimento de onda, para vocês entenderem, de uma luz ultravioleta, de um raio ultravioleta, é abaixo de 400 nanômetros, nocivo para nós. Mas a luz, o raio infravermelho, é acima de 700 nanômetros. É bem longe um do outro. Então, esse raio infravermelho, essa luz infravermelha, ela não vai nos prejudicar de maneira alguma quando colocada diretamente na nossa testa. Aconteceram alguns boatos na rede de que a radiação do termômetro poderia causar câncer ou edema cerebral, ou edema de algumas glândulas, retardo no aprendizado, N coisas. Fake news. E eu tô aqui para dizer que realmente não é verídico. E para explicar para vocês de que o raio infravermelho, a luz infravermelha, quando ela é utilizada de forma terapêutica, ela é totalmente benéfica. E que nesse termômetro infravermelho, ela não nos atinge de forma alguma. Para que eu tenha a luz infravermelha de forma terapêutica, eu preciso da potência correta do meu aparelho, eu preciso da angulação correta, eu preciso de tempo, eu preciso de dose correta, preciso de uma radiância correta, e aí com todas essas variáveis eu consigo ter uma terapia analgésica e anti-inflamatória, regenerativa, reabilitativa, certo? Mas o termômetro ele não tem nada disso. Eu não tenho uma angulação correta, eu não tenho tempo, porque são 5 segundos no máximo, eu não tenho potência, eu não tenho dose, eu não tenho radiância. Eu simplesmente aponto a luz infravermelha para as minhas células superficiais. E a luz do termômetro bate na luz das minhas células e acaba refletindo qual é a temperatura que elas estão apresentando. Basicamente é isso, gente. O mecanismo de ação, de como que funciona isso, é uma coisa que não cabe a nós entender perfeitamente. Mas para que vocês entendam que não faz mal de jeito nenhum verificar a temperatura na testa. Que isso não vai nos trazer malefício nenhum. E que também não vai ser terapêutica nenhuma se eu for lá e ficar colocando o termômetro na testa. Tá? Existe terapia sim com laser, mas é um aparelho diferente e próprio para isso.
E esses termômetros produzidos e esses termômetros que são liberados pela Anvisa, eles são liberados para verificar a temperatura na testa, porque em outros lugares do corpo a nossa temperatura vai se dar diferenciada, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida sobre laser terapia ou sobre temperatura corpórea ou qualquer outra dúvida que vocês tenham, conta comigo aí nos comentários.